Oi, pessoal, tudo bom? Então, na trilha da semana, a gente está falando sobre Rapid Learning, né? E aqui, para fechar todas as perguntas que vocês nos mandaram, a última que a gente vai responder é: quais são os formatos que podem ser usados com Rapid Learning? Bom, são muitas as metodologias e estratégias que são tranquilamente aplicáveis ao modelo, né, Rapid Learning, ou seja, modelos curtos, com uma produção ágil, bem mais eficiente, com melhor resultado. E eu trouxe algumas aqui para a gente falar. A mais comum acaba sendo o Active Learning, que é um formato mais expositivo, que a gente está mais acostumado a ver nos EADs, nos e-learnings que tem por aí, que são telas interativas, né, com algumas perguntas, pop-ups, desdobramento do conteúdo em alguns níveis, tá? Então, é totalmente tranquilo de ser aplicado e costuma ser o mais comum, porque, na verdade, é a forma que as pessoas estão mais acostumadas a produzir. A gente até sugere que todo mundo comece a tentar sair um pouquinho da caixa e experimentar outras estratégias. E por isso que eu trouxe essas outras opções aqui para vocês. Uma delas é o quiz. O quiz, ele é uma sequência de exercícios de fixação, né? Ele pode ser utilizado também para uma avaliação de desempenho, de conteúdo, pode ser utilizado para uma ação de reforço, por exemplo, você roda um treinamento, seja online ou presencial, e depois você dispara um quiz para as pessoas participarem, com o objetivo de que elas reforcem aquele conteúdo que foi aprendido, né, e com isso a gente consegue combater lá a curva do esquecimento. E você também pode usar o quiz para simples exercícios de fixação, onde você não precisa necessariamente estar fazendo aí um acompanhamento do resultado, né, você simplesmente quer que as pessoas se exercitem naquelas informações, naquele conteúdo, né? Bem parecido com uma ação de reforço. Só que, de qualquer maneira, você tem sempre a opção de fazer um acompanhamento mesmo, porque você pode ter um quiz aí escornizado, ou ele ser XAPI, que vai comunicar com a sua plataforma, com o seu LMS, você vai poder ter o acompanhamento dos seus alunos. Um outro formato muito legal e que você acaba tendo um maior engajamento é o game, né? Porque você acaba tendo aí estratégias de gamificação dentro do game, com a possibilidade das pessoas estarem competindo, por exemplo, contra o computador, eles terem um leaderboard onde eles competem com os outros colegas, né? Com os outros colaboradores. Você também pode ter, por exemplo, temporizador. Você tem uma série de recursos aí que podem aumentar o engajamento e aumentar a retenção daquele conteúdo. Da mesma forma que o quiz, o game também pode conectar com a sua plataforma e fazer todo o acompanhamento, como todos os outros, tá? No Active também. Mas esses dois são bem comuns para ser utilizados como avaliação de conteúdo. E aí, complementando, a gente tem outros formatos que são mais baseados em vídeo. Então, a gente tem, por exemplo, o videocast, que é uma tela bipartida, onde você tem de um lado, por exemplo, um apresentador como eu, e a gente poderia ter uma tela aqui complementar a minha apresentação com diagramas, por exemplo, com exemplos dessas metodologias que eu estou comentando aqui com vocês. Então, esse é o modelo de videocast. O legal é que você consegue fazer pesquisa no conteúdo, você consegue navegar de acordo com o seu interesse para aquele tipo de informação. Então, você consegue ter aí um pouquinho de empoderamento, né? Diferente de um vídeo tradicional que você tem dificuldade de interagir. O MOOC, que também é um recurso muito legal, vem sendo cada dia mais popular, né? A gente tem aí grandes bibliotecas de conteúdo pelo mundo, diversas empresas investindo nesse formato. E aí é legal para você, por exemplo, ter uma sequência de vídeos. Então, você poderia, por exemplo, ter vídeos de instrução, né, de um procedimento, e eles estarem aí alinhados de uma forma sequencial, e o seu colaborador ir acessando eles de uma forma que faça sentido para que ele aplique aquele conhecimento. Lembrando também que a gente consegue ter, por exemplo, pesquisa ou conteúdo, que faz com que os Rapids, né, todas essas metodologias possam ser consultadas no momento que aquele teu colaborador tem uma dúvida, né, que ele precisa de um apoio. E não necessariamente apenas naquele modelo tradicional, que é o 20 do 70-20-10, que é ele ser submetido a um treinamento naquele momento, que não necessariamente está próximo ao momento que ele precisa daquela informação, e a gente acaba perdendo essa informação porque a gente não aplica ela na sequência. Bom, os últimos que eu trouxe para vocês aqui de exemplo são o webcast. O webcast é muito legal, ele é tipo um podcast, mas ele tem telas de apoio. Então, você pode utilizar, por exemplo, dentro do metrô, no seu celular, assim você está visualizando, então ele vai ser igual um podcast, porque ele tem a locução, mas ele também pode ser usado num computador e você pode interagir, acelerando, por exemplo, a navegação, porque aquele conhecimento ali você já absorveu, ou porque você já viu, e aí você consegue também dar um pouquinho de empoderamento desse seu colaborador com essa metodologia. Outra que também é bem trabalhada em vídeo, mas a gente tem a opção também de trabalhar com telas, é o tutorial interativo, que é muito utilizado para treinamento de sistemas e procedimentos também. Mas principalmente sistemas onde você tem ali pequenas capturas de processos que precisam acontecer dentro do sistema, e aí você consegue mostrar como aquilo é feito, inclusive colocando pop-up, orientações, né?
um zoom na tela, com vários argumentos legais, artifícios que podem melhorar aquele resultado, né, de aplicação daquela informação, facilitar a absorção daquele conhecimento e, de novo, podendo ser utilizado como uma peça de consulta, ou seja, depois, quando ele vai utilizar o sistema, ele fala, como é que eu faço aquilo mesmo? Ele vai lá, entra no tutorial, nesse formato de Wrapped e consegue. E, por último, a gente tem uma metodologia muito legal, que vem sendo cada vez mais popular, as pessoas costumam usar, inclusive, em sala de aula, que é o diagnóstico, onde você consegue mapear, de acordo com o tipo de resposta, o grupo de informações e você consegue identificar se aquele teu colaborador ele é mais de um jeito ou de outro. Por exemplo, a gente tem um diagnóstico muito popular que consegue identificar o tipo de líder, mais provável líder que você é. Você pode ser todas as 4 categorias que existem, mas você tem uma tendência maior a um determinado tipo de liderança. E a gente consegue dar esse feedback fazendo todo esse levantamento com o diagnóstico. Eu espero que essas dicas tenham sido legais para vocês. A gente quis, então, fechar essa trilha com algumas metodologias, sugestões para que vocês apliquem e possam aí fazer com que o uso do Wrapped seja cada vez mais eficiente. E a gente se encontra na próxima trilha, pessoal.